Olá, pessoal da Unital. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horas que a professora Kelly vai mostrar o vídeo. Queria primeiro agradecer o convite da professora de ter me chamado para poder falar um pouquinho sobre monitoramento e métricas com vocês. Bom, vou tentar ser o mais objetivo possível aqui. A professora mandou 9 perguntas para mim, então eu vou pergunta a pergunta, falo qual é a pergunta que ela fez e qual é a minha resposta a respeito. Ok? Bom, a primeira pergunta que ela me fez foi sobre mim, quem sou eu? Isso daí eu vou tentar resumir uma história meio longa. Hoje o Ricardo Azariti é um profissional que está em vias de mudança, vamos dizer assim. Como vocês devem saber, eu trabalhei no Scoop por 2 anos e meio, eu comecei minha carreira lá. O Scoop ainda era uma startup, era uma empresinha pequenininha, tinha seus 3, 4 clientes. E a gente fazia o trabalho de consultoria de mídias sociais, era algo bastante específico e estava começando na época, em 2009, 2010. O Scoop veio com uma ferramenta para dar suporte para alguns clientes. No final das contas, o Scoop acabou virando o carro-chefe da empresa e isso, a vez de consultoria, acabou mudando um pouco de cara e virou mais uma consultoria de produto. Fiquei lá por 2 anos e meio, aliás, 2 anos exatos. Foi onde eu conheci o Diego Monteiro, que é um dos fundadores do Scoop e um coautor do livro Monitoramento e Métricas de Mídias Sociais, do estagiário ao CEO. Lá eu também conheci Renato Shirakashi, Gustavo Zayantic, Daniel Reise, que são profissionais da área de marketing digital desse mundo de inovação de startups, que são bem importantes. Bom, fiquei 2 anos lá, então saí para o QCanto, que é uma startup também, é uma empresa de um aplicativo mobile, tem para Android, tem para iPhone, quem quiser pode baixar aí. Eu fui com uma pegada bastante de empreendedor mesmo. O Scoop cresceu bastante e perdeu aquela característica de vamos fazer na raça, porque o Scoop já era, depois de 2 anos que eu fiquei lá, o Scoop já era a principal referência no mercado, então começou a virar um pouco mais corp, começou a ganhar peso de corporação mesmo. Não que isso seja ruim, isso daí é muito bacana. Hoje o Scoop está gigante, entrou num dos principais grupos aí de SaaS, né, do mercado, e estão super bem, mas a minha pegada naquele momento era quero partir para algo de empreendedorismo. Eu lá no QCanto fiquei 2 anos e meio, tive muitas experiências muito bacanas, tanto da parte técnica profissional, né, por ser uma startup você acaba tendo que fazer um pouco de tudo, trabalha um pouco, hoje você vai trabalhar com mídia digital, amanhã você vai trabalhar com monitoramento, depois você vai trabalhar com conteúdo, depois gamification, e você acaba abrindo muito leque. Foi muito bacana, foi uma experiência fenomenal, conheci outros empreendedores fantásticos, o Alan Panuciano, o Bruno Shimura, o Fernando Okumura, conheci muito bem o mercado de startup brasileiro, até que há quase 2 anos, não, há 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, eu saí de lá para eu empreender. Só que empreender numa área completamente diferente. Completamente não, um pouquinho diferente. Fui para a parte de política. Estou desde então mudando um pouco o rumo da minha carreira para trabalhar com inteligência em política. Bom, sempre trabalhei com números, sempre trabalhei com métrica, sempre trabalhei com inteligência. E eu pretendo continuar isso, só que dessa vez indo um pouco mais para a área de política. Eu tenho pelo menos 3 projetos aí rodando em paralelo, um deles específico de marketing político, um deles de marketing digital e um outro que mistura um pouco os dois. Vou falar o nome de 2 deles. Um é o MP8, que é uma consultoria de marketing político, e a OFR, que é essa de marketing digital. Bom, vocês podem ver que eu sou um cara de startup mesmo, né? Saí de 2 startups, saí do Scoop quando começou a perder aquela startup, saí do QCanto para fazer a minha startup. Então, sou um cara bastante voltado para inovação e faça você mesmo, sabe? E esse sou eu. Apesar de, então, ter passado por muita coisa, eu sempre tive aí 2 características muito fortes, que é essa parte de olhar analítico, de métricas, de números, e essa parte de empreendedorismo. Bom, segunda pergunta aqui da professora é como começou sua história com métricas e monitoramento, e o livro Monitoramento e Métricas de Mídias Sociais do estagiário ao CEO. Bom, isso daí é muito legal de contar que o Scoop, desde quando nasceu, ele tinha um objetivo muito claro. A missão do Scoop
era melhorar o mercado de mídias sociais. Imagina, né? A gente está lá em 2009, não sei quem aí trabalha com o mercado de marketing digital desde 2009, mas com certeza são poucos, e os que trabalharam com certeza vão falar que mudou muito. Aquele momento era algo muito inicial, muito incipiente. A gente via empresas que queriam fazer spam, estratégias de spam, que é o famoso seeding, né? Fazer estratégias de spam, estratégias 1.0 em mídias sociais, então era algo bastante amador ainda. E a gente do Scoop percebia isso, falava, poxa, a gente sabe que o que é requerido pelos nossos clientes é algo ultrapassado, a gente sabe que dá para fazer melhor, a gente então acredita que a nossa missão no mundo seja melhorar esse mercado, então fazer com que as empresas compreendam que eles precisam fazer algo diferente, que eles precisam repensar a estratégia, ou então até mesmo ajudar o mercado das agências que prestam serviços, né? Então falar com os nossos pares, com os nossos colegas de profissão, falar, vamos repensar aqui como que a gente está fazendo, será que a gente está fazendo certo, será que a gente precisa mudar alguma coisa? E é como eu comentei, né? Nesse período inicial que o Scoop prestava consultorias para empresas, a gente via isso muito claramente. Eu cuidei de um cliente especialmente curioso, que é a Telefônica, né, que eu já vi. A Telefônica via mídias sociais como uma ferramenta para economizar no call center. É uma opção, é algo interessante. Pô, deve economizar uma grana bacana. No final do dia, o diretor de comunicação vai mostrar lá números pro presidente da Telefônica muito bacanas. Pô, a gente economizou não sei quantos em call center. Legal. Mas a gente sentia que o jeito como eles tratavam mídias sociais era insuficiente. Não insuficiente, mas era pouco porque dava para fazer. Então, vira e mexe, eu, o Diego e a galera que trabalhava lá comigo, a gente pensava, como que a gente vai mostrar para esses caras que dá para fazer alguma coisa diferente? Então, internamente, a gente tinha um diálogo muito grande pensando nisso. Então, como que a gente vai colocar estratégia de mídias sociais, estratégias de social business em empresas corporativas que têm uma cultura super antiga? Era um pouco ousado da nossa parte. Afinal de contas, a empresa não é nossa, a gente não está lá para mudar o foco estratégico de nenhuma empresa, mas a gente acreditava que dava para ter alguma coisa diferente no jeito de fazer mídias sociais. Em paralelo a isso, a gente começou a conhecer pessoas mundo afora que estavam fazendo trabalhos muito interessantes, como o pessoal do Altimeter Group. Quem não conhece, recomendo Altimeter Group, procurem aí. Eles começaram a fazer algumas metodologias de trabalho que eram muito interessantes. A gente olhava para aquilo e falava, cara, isso daqui é muito bacana, dá para fazer algo parecido, algo melhor e mais conivente com aquilo que o mercado brasileiro requer. Então a gente pensou, vamos fazer um livro, eu e o Diego. Na realidade, o Diego ele já tem umas ideias meio mirabolantes, assim, né, meio empreendedor demais. E ele sugeriu, vamos fazer um livro para mostrar para o mundo, fazer uma metodologia de monitoramento, usado pra caramba, né? E acabou que a gente fez isso. A gente entrou em contato com mais de 40 profissionais no mercado, tanto do cliente final, então de empresas, do Grupo Fleury, Netshoes, a Telefônica, que eram clientes do Scoop na época, tanto com profissionais de agências, então publicitários, donos de agências, diretores de marketing digital, e também com acadêmicos. Então, Beth Saad, que é uma professora da USP, trabalha nessa área de comunicação digital. Então a gente conversou com gente de bastante lugar diferente, viu quais eram as práticas, quais eram os desafios, quais eram as necessidades que eles tinham, e tipo, mapeou isso daí e falou, vamos fazer uma metodologia de trabalho que funcione para eles. A gente criou, e foi aí que a gente criou o Social Media Cycle, que a gente apelidou carinhosamente de SMC, que é a sigla, né? E tem a ver com a terceira pergunta da professora Kelly. Após 3 anos do lançamento do livro, teve mais alguma novidade sobre o ciclo de social media do SMC? Conte um pouco mais sobre essa metodologia. Bom, então vamos lá, voltando para o livro, como que a gente pensou, né? Quando a gente escreveu, a gente queria fazer algo atemporal.
a gente via que a maior parte do conteúdo bibliográfico que existia no mercado para mídias sociais era extremamente temporal. Facebook aqui, Twitter ali, LinkedIn acolá. A gente falou, não, a gente não quer nada disso. Facebook um dia pode morrer, o Twitter um dia pode mudar o foco de negócio, o LinkedIn um dia vai falir na bolsa. Então a gente quer fazer algo que seja duradouro. Daí a gente começou a correr atrás de algumas metodologias que eram mais, vamos dizer assim, atemporais mesmo, mais frias. E a gente pegou como exemplo o PMBOK. Não sei se vocês conhecem, o PMBOK é o livro do conhecimento, Book of Knowledge, de gestão de projeto. Eles têm lá uma série de capítulos falando sobre quais variáveis você deve considerar, quais são os fluxos que você deve obedecer para fazer uma gestão de projeto eficiente, quais são as capacidades e competências que um bom gestor de projeto tem, etc. A gente falou, fazer um paralelo disso para monitoramento vai ser muito interessante. Bom, monitoramento, a gente fez o recorte de monitoramento porque era o que o Scoop vendia, é o que o Scoop vende até hoje. O projeto inicial o Diego e eu tínhamos era, na realidade, fazer 3 livros diferentes. Um para monitoramento, um para conteúdo e mídia e outro para relacionamento e atendimento online, SAC 2.0. Porque a gente acredita que são as 3 principais vertentes, né, do marketing digital. Então a gente teria aí uma metodologia aí sim completa, como é o PMBOK. A gente parou só no de monitoramento. É até uma boa retomar esse contato com o Diego, ver quem sabe a gente não volta a escrever alguma coisa. Bom, então era esse o nosso objetivo com o livro. E o Social Media Cycle, na realidade, é isso. É o resumo de uma metodologia de trabalho, como que deve ser feito um trabalho de mídias sociais, de monitoramento e métricas de mídias sociais. E para quem que a gente está falando, né? Qual é o direcionamento. Resumindo muito brevemente, a gente chegou a algumas conclusões. A primeira delas é que existem níveis de maturidade. Então, empresas olham diferentemente para mídias sociais. E a gente colocou aí que são 3 níveis. Né? O primeiro nível é olhar a mídia social como mídia. O que isso quer dizer? Né? Então, eu olho o Facebook como um lugar onde eu vou enviar uma mensagem, um meio de comunicação com o meu público. Apenas. O outro, aí já é um pouco diferente, né? Um canal de interação. Então, eu falo, ele fala, o cliente fala, a gente se escuta e aí começa a fazer alguma coisa, né? Eu acredito que hoje em dia o mercado está mais nesse segundo nível, inclusive. E um terceiro nível que aí aí seria o suprassumo do que a mídia social pode oferecer, que é uma rede de mobilização, né? Então, eu consegui compreender qual é a inteligência coletiva que existe nesse pool de clientes que está no Facebook, está no Twitter, etc. Esses 3 níveis não tem um melhor e não tem um pior. Cada um deles tem benefícios e defeitos. O que cabe é a empresa escolher quando e como vai ter essa relação com mídias sociais. Por exemplo, eu vou ter um lançamento de um produto. Eu posso, no momento de planejamento do produto, usar a mídia social como rede de mobilização. Então, fazer uma análise de BI, fazer um Big Data aí para descobrir interesse, comportamento do cliente, tendências, etc. Faço o meu produto, aí no segundo momento eu vou usar a mídia social como mídia mesmo. Então, Facebook Ads pra caramba, eu vou bombar minha fanpage, viralizar um tanto de coisa só para meu produto começar a ficar famoso e depois no segundo momento eu faço interação com ele, por exemplo. Então, vocês percebem, né, que no mesmo processo de marketing, a empresa pode observar diferentemente como ela vai querer atuar com mídia social e em cada um desses momentos vai fazer sentido o nível de maturidade ser usado. Então, se você quer fazer bombar um produto novo, provavelmente você vai ter muita dificuldade de alcançar esse objetivo tendo como prisma o nível de maturidade de rede de mobilização, que a gente chama de SMC3. Então, a primeira coisa, antes que a gente continue o papo, e vocês acham que existe uma hierarquia. Não existe. Existem 3 características diferentes, com prós e contras diferentes. Bom, então, resumindo, é esse o Social Media Cycle. Na verdade, falta alguma coisa para falar. Então, para cada nível de maturidade, existem processos, existem fluxos, existem competências, existem modos de fazer gestão diferentes.
Se eu quero fazer relatórios, por exemplo, relatório você vai fazer independentemente de como você aborda a mídia social. Agora, se você quer um relatório pensando aí no SMC3, rede de mobilização, você vai fazer um relatório com determinadas características, vai pensar em métricas um pouco mais complexas, vai fazer match de métricas, ou se você estiver pensando como uma mídia, Social Media 1, SMC1, perdão, daí você vai pensar em métricas de performance, por exemplo. Então são métricas diferentes para o mesmo relatório. Beleza. Deixa eu ver aqui mais. Eu tenho aqui uma colinha com algumas anotações. Essa é uma outra coisa que eu percebo depois de 3 anos que a gente escreveu o livro. Cada mercado tem uma característica própria. Existem alguns mercados que já tiveram experiências de SMC3, tem alguns mercados que tiveram algumas experiências de SMC2, apenas ainda não saíram da SMC1. Como eu estou mudando de área, indo para a parte política, né? Eu sei que política é um pouco mais conservador, vamos dizer assim, um mercado que tem receio de muita mudança. Aquilo que dá certo, então vamos continuar replicando isso. Então, ainda é um mercado que está um pouco mais cru nesse sentido, ainda não conseguiu ter muitas experiências voltadas para essa rede de mobilização, de mídia social como rede de mobilização, mas mercados como, vamos pensar aí, mercado de bens de consumo, existem alguns bons casos aí de trabalhos mais inteligentes, mais aprofundados, mais custosos. A Netshoes é um bom exemplo, que eu acompanho um pouco do trabalho que eles têm lá, principalmente da parte de métricas, e eles têm feito relatórios excelentes. Bom, então, outra coisa que eu notei aqui que é legal falar, mas eu já passei meio que por cima, no final do dia, o que a empresa quer é venda, certo? Então, meio que tanto faz como você vai alcançar esse objetivo. Então, em cada etapa do processo de marketing, você vai fazendo uma estratégia de acordo com aquele objetivo final, e em alguma hora você vai usar a metodologia SMC2, ou em algum momento você vai usar SMC3, etc. E assim por diante. Bom, a pergunta 4, a professora Kelly dividiu em 3, que é referente ao profissional de monitoramento e métricas. A primeira delas é: quais seriam as características do profissional de métricas e monitoramento? Bom, isso daí a gente coloca no livro, né? Que eu estava com o livro aqui do meu lado. Enfim, eu queria mostrar para vocês isso daí. Tem um capítulo que a gente começa a comentar sobre quais são as competências necessárias. A gente coloca 5 competências necessárias, independentemente do nível. O que vai mudar é qual é a profundidade dessa competência para cada um dos níveis. Comunicação, conhecimento de digital, olhar analítico, capacidade de gestão e capacidade de olhar como de business, então olhar de business mesmo, negócio pelo negócio. A gente coloca essas 5 como características essenciais porque se você quer olhar para um profissional que vai fazer uma campanha publicitária para você, uma campanha de mídia mesmo, Facebook Ads, por exemplo, ele precisa ser um cara muito bom de digital, ele precisa ser um cara muito bom de comunicação, provavelmente um cara muito bom de análise, para saber o que está performando melhor. Em compensação, ele não precisa saber tanto de business. O que ele precisa saber é se a peça dele está performando. Acaba ali. Agora, se eu quero pegar um profissional aí para fazer uma rede de mobilização, fazer um estudo de grafo social, fazer um estudo de nós de rede, isso daí já é um pouco mais complexo, porque além de ter um olhar analítico super grande, esse profissional precisa ter uma análise de gestão e de negócio muito grande. Eu preciso saber, por exemplo, o que fazer com esses dados, porque são métricas muito complexas, que, se eu chego e mostro para o meu cliente, olha aqui, esse aqui é o grafo social dos seus clientes sobre o assunto XPTO. Tá, e aí? Eu sou o cliente e vou falar, o que eu faço com essa coisa bonita? Então você precisa ser capaz de ter esse olhar crítico e ter esse olhar de negócio mesmo. A pergunta 4.2 da Kelly: quais áreas percebe que se dão melhor? Por exemplo, os produtores de conteúdo são aptos também, ou acredita que essa área é tão estratégica que deve ficar nas mãos dos profissionais mais analíticos?
Aqui eu faço um comentáriozinho um pouco fora da pergunta, mas que eu acho que é importante colocar. Eu não gosto muito de falar de áreas. Falar que, o cara voltado para conteúdo ele não pode fazer. Não sei, ele pode fazer, depende da competência dele. A faculdade de comunicação, ela geralmente foca mais em habilidades de comunicação, de digital e de análise um pouquinho, vamos dizer assim. Então, naturalmente, um profissional de comunicação social, um jornalista como eu, vai ser um bom profissional para determinados fins, para uma gestão aí de SMC1, por exemplo. Agora, um profissional que vai fazer monitoramento e métricas para SMC3, talvez ele seja melhor procurar um cara de exatos, um cara de administração. Pode ser. Mas eu prefiro fazer a avaliação de competência. Tem uma empresa que eu admiro bastante, que é a DP6, que é de métricas, Web Analytics e tal. A DP6 é uma empresa irmã do Scoop. Todas as duas surgiram na mesma incubadora, vamos dizer assim, que era o Grupo Direct. Existiam 6, 7 empresas nesse grupo e algumas deram muito certo, que é o caso da DP6. Eles têm uma equipe muito multidisciplinar, eu acho isso fantástico. Eles têm profissionais que vieram de psicologia, que vieram de física, vieram de computação, vieram de marketing. Todos eles estão fazendo o quê? Estão fazendo métricas. Por quê? Porque é isso daí que vai valer, é isso que vai gerar o diferencial. Um olhar psicológico de um psicólogo, por exemplo, um olhar psicologia, não sei nem que palavra usar. Um profissional que vem disso daí, ele vai naturalmente fazer uma análise de grafo social completamente diferente daquela que um profissional de física, por exemplo. E os dois são muito importantes. Se ambos tiverem capacidade de olhar para os dados como business, isso daí vai ser perfeito, vai ser fantástico. Então eu não sei muito se existe esse negócio de áreas que se dão melhor com métricas e monitoramento. Eu acho que varia muito de profissional para profissional. A pergunta 4.3. Nessa pesquisa de 2014, profissional de métricas e monitoramento Social Analytics no Brasil, de 2014, que está no link aqui, ela pode passar para vocês depois, os cursos de comunicação predominam nessa área. Percebe essa realidade também no seu dia a dia? E sim, eu percebo isso. A maior parte dos meus colegas são ou de comunicação, ou publicidade, jornalismo, relações públicas, ou de ciência da computação. A maior parte ainda assim é de comunicação. E eu acho que isso é algo muito circunstancial do mercado. Por quê? O que eu quero dizer? Que a maneira como mídias sociais foi vendida inicialmente era muito de um canal de mídia, né? Então, naturalmente, as empresas começaram a pedir, me vê um jornalista, me vê um publicitário, porque vai precisar fazer textinho pro meu Facebook, então precisa saber escrever bem. Então vai precisar fazer uma artezinha bacaninha pro meu Twitter, então vai ter que manjar de Photoshop. Só que isso é um pouco reducionista, na minha opinião. O caso da DP6, por exemplo, mostra claramente que profissionais de diversas áreas podem atuar e que não é isso que vai determinar se o profissional vai ser bom ou ruim. Deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei. Até uma coisa interessante que na época que eu trabalhei no Qcanto, a gente tinha um analista de BI lá que ficava cuidando de todas as métricas do aplicativo, do site, etc. E fazia os principais insights pra gente. E ele é um economista, não é nem comunicólogo nem da ciência da computação. Ele tinha uma habilidade muito grande com exatas, com números, né? Então ele tinha um poder analítico muito grande. Ele sabia mexer em Excel, e então ele acabava trazendo um olhar que era muito interessante, porque lá a gente só tinha comunicólogo, na equipe de conteúdo, que é onde eu estava, e BCSOID, o pessoal de ciência da computação, que era o pessoal da equipe de desenvolvimento. Então, quando chegou esse economista, é um olhar completamente novo, que vai dialogar com os dois lados, e acabou que deu muito certo. Pergunta 5 da professora.
quais os maiores desafios aos profissionais que, como você, pretendem se especializar em monitoramento e métricas? Como percebe o mercado? Aqui eu tenho alguns comentários bem legais para falar. Eu acho que existe uma necessidade por especialização, aliás. É engraçado porque depende muito do mercado, pra falar a verdade. Existem alguns mercados que buscam profissionais especialistas. Cara, eu preciso de alguém que consiga, sei lá, fazer todas as análises de performance de Facebook Ads. E também tem um mercado que fala, cara, eu preciso que você faça tudo. Então, dependendo de onde você for trabalhar, de qual mercado você for trabalhar, naturalmente vai requerer de você uma habilidade generalista ou especialista. Isso a gente sentia em 2012 que o caminho seria contrário, que iria para a especialização, cada vez mais especializado, só que a realidade é um pouco diferente. E tem uma coisa aqui que eu acho muito curiosa. Eu estava inclusive comentando com o Diego esses dias, semana passada, que o mercado existem profissionais no mercado que acreditam que o mais importante é fazer um relatório super inteligente para o cliente, que é isso que o mercado precisa. Então, eu como agência preciso fazer um relatório que traga todas as métricas bacanas e tal, métricas novas para mostrar a inteligência pro cara. E eu e o Diego, a gente tava pensando, cara, será que é isso mesmo que o profissional quer? Eu fico imaginando eu lá no Que Canto, quando eu fazia as minhas métricas, eu procurava 2 métricas. No caso lá, eu estou falando especificamente de quando eu trabalhava com mídia, então eu procurava custo por resultado e custo por clique no anúncio. Eram as 2 métricas que eu tinha. Acabou. E para mim isso daí funcionava muito bem. Agora, se eu quiser cavocar, naturalmente eu vou ter que procurar outras métricas. Porque para mim o que era relevante era saber quanto que estava custando o meu resultado. E o que a gente percebe é que no mercado existe essa tendência de ir vamos fazer um negócio super inteligente, que é isso que o nosso cliente está procurando. Então eu não sei muito bem até que ponto que isso é real. A sensação que eu tenho, na realidade, é contrária, que o profissional de monitoramento e métricas ele precisa conseguir encontrar relevância, descobrir aquela uma métrica matadora, que vai equivaler ao objetivo de negócio do cara quase, sabe? Vocês devem saber essa sigla KPI, Key Performance Indicator, que é como se fosse uma métrica de negócio mesmo, né? Então, você vai determinar um número que eles, por si só, vai falar se o seu negócio está indo bem ou mal. Então, eu acredito que um dos desafios do profissional de monitoramento e métricas para os próximos anos vai ser justamente esse, de conseguir encontrar a métrica relevante. Qual é aquele número matador que vai servir como resumo para o cliente. Que até então, na época que a gente escreveu o livro em 2012, a gente tinha muito claro isso, que era uma dificuldade de conseguir provar social media para o cliente, porque a gente não sabia como fazer um match. Então, como provar, olha só, você fez você teve esse esforço aqui em mídias sociais e conseguiu esse resultado no seu negócio. Quando conseguir fazer esse match, eu acho que vai ser um divisor de águas. Existem alguns caminhos que já estão bastante abertos nesse sentido. Um deles é o Social CRM, que faz o quê? Bom, CRM é gestor de cliente, né, de relação com o cliente. Fazer um Social CRM significa fazer o quê? Pegar os dados de mídias sociais e misturar com os dados de negócio. Então, com isso, o que eu vou saber? O pessoal que é da minha fanpage, que são essa listagem aqui de pessoas, costuma gastar comigo, tem um ticket médio de, sei lá, R$50. Em compensação, se eu pego a média do ticket médio, ela é de R$30. O que isso me mostra? Mostra que os caras que têm algum vínculo com a marca em redes sociais gastam mais. Existe uma relação causal aí? Talvez não. Não é porque ele está no meu Facebook que ele gasta mais. Talvez ele esteja no meu Facebook por gastar mais. Então, mas ainda assim, é um começo de análise um pouco mais aprofundada. É isso que eu estou querendo dizer. Existem algumas empresas que já fazem isso, que eu acho que uma delas é a Ibope DTM. A DTM também é uma das empresas irmãs do Scoop.
que foi comprada, acho que em 2013, pelo Ibope, e eles fazem estudos que mesclam dados sociais com dados de CRM. Isso, lógico, vai funcionar para a empresa que tem um CRM muito grande, que tem um CRM bem tratado. Não vai funcionar para um mercadinho de rua, por exemplo, que provavelmente nem tem CRM. E daí os desafios para o profissional de monitoramento de métricas que for falar com o PMS, por exemplo, talvez seja um pouco diferente, não chegue a esse nível de detalhamento. Próxima pergunta. Na sua palestra na Semana de Empreendedorismo Endeavor sobre os benefícios do monitoramento, você indica algumas métricas. São elas: métricas quantitativas, saúde de marca, share of voice, sazonalidade, análises pontuais, relações públicas, velocidade para conhecimento e resolução de crises, inteligência competitiva, conhecimento de suas falhas, conhecimento de interesses gerais, match de características de compra e produto, reconhecimento de como melhorar processos e produtos. Além dessas vantagens, passados 2 anos dessa minha palestra na Semana de Empreendedorismo Endeavor, surgiram novos benefícios? Essa é uma pergunta curiosa, que os benefícios eles estão lá desde sempre, né? Eles estão... Desde 2012 eu consigo fazer análises, por exemplo, de share of voice, sazonalidade, análises pontuais. O que acontece é que com o passar do tempo a gente vai se aprofundando, a gente vai conseguindo cavocar um pouquinho mais, ou vai conseguindo mais facilidade no tratamento dessas métricas, né? Então, eu coloquei aqui 2 coisas que eu acho que são super importantes desses últimos 2 anos, que eu acho que são tendência, inclusive. Uma delas é esse Social CRM, que eu acabei de comentar, que ainda tem um tanto de caminho para seguir, um tanto de coisa nova para ser descoberta com relação ao Social CRM. São alguns players nacionais, mas muitos players internacionais. É algo que está quente, e que provavelmente nos próximos anos vai ter muita coisa acontecendo ainda. E análise em rede. Análise em rede são aqueles grafos muito legais que você consegue ver. Nas eleições apareceram várias, mostrar quem é eleitor de Aécio, como se relaciona com o eleitor de Dilma e tal. Isso daí também é algo que aconteceu mais recentemente. Já dava para fazer em 2012, era muito trabalhoso, em 2013 também, mas era muito trabalhoso. Então a gente consegue imaginar aí que daqui para frente isso daí vai ser uma realidade cada vez mais frequente. Eu acho, inclusive, que análise em rede pode ser um grande diferencial para amadurecer o mercado, de maneira geral. Porque a partir do momento que a gente olha para um produto sob a ótica de rede, a gente consegue identificar, por exemplo, nós. São os formadores de opinião, são as pessoas que influenciam mais pessoas. A gente pode ver qual é a percepção dessas pessoas com relação à opinião desse formador formador de opinião. Então, a partir daí a gente consegue ter uma inteligência de videira um pouco mais aprofundada. E a gente naturalmente conseguiria fazer evolução de produto, evolução de fluxo, evolução de gestão de maneira geral. Então, grosso modo, eu colocaria esses 2 benefícios aí como novos benefícios, como novidades no mercado, mas não são novidades, são coisas que existem, que a gente já sabia que dava para fazer, só não tinha ferramenta que facilitasse tanto para a gente como tem hoje em dia. 7ª pergunta da professora. Quando passei por uma experiência de crise de uma imagem falsa com o cliente em 2012, recebi essa dica. Fotos são mais complicadas de monitorar, pois você depende de tagueamento, conteúdo, comentário que está junto da foto, etc. Essa informação está atualizada? Outro exemplo é quando o perfil no Facebook tem a questão de privacidade bem fechada. Também não tem como a ferramenta descobrir, certo? Bom, primeiro ponto com relação à imagem. De fato, a tecnologia ainda não está tão avançada a ponto de permitir monitoramento de imagens. Eu acredito que em alguns anos isso vai mudar. O Google já tem ferramenta, o Google Goggles, que faz busca por imagem. Você tira uma foto de alguma coisa, o Google procura imagens parecidas daquilo. Então, imagino que em uma questão de alguns anos aí esse software de reconhecimento de imagem já vai ser adaptado para monitoramento médico de mídias sociais. Ainda não existe, pelo menos não que eu conheça. E existe sim esse problema
de só conseguir monitorar aquilo que está em texto. As ferramentas estão lutando contra essa barreira tecnológica. Acho que em alguns anos isso pode mudar, sim. Principalmente por conta da característica do mercado, né? A gente está cada vez menos textual. O Instagram tá aí, veio com um boom de usuário muito rápido porque é simples a imagem. Snapchat, Periscope, tem um tanto de coisa aí que o consumidor está mostrando que é de interesse dele, que o cliente, o usuário de internet está mostrando que é de interesse dele. E, Snapchat é uma das redes sociais mais usadas para adolescentes, né? Entre adolescentes e jovens de 20 e poucos anos. Poxa, então, será que o mercado de monitoramento vai ficar fora dessa? Naturalmente, vai surgir alguma outra ferramenta alguma outra mídia social com vídeo que não seja privativa, como é o caso do Snapchat. Então, acredito eu que em breve o mercado de SaaS, de monitoramento, vai ter que se atualizar sim. E uma outra coisa que eu queria colocar é que as ferramentas, as mídias sociais estão aprendendo a ganhar dinheiro com monitoramento e métricas. Recentemente aconteceu o Facebook Apocalypse, que a galera fala, né, que a grande parte das ferramentas, dos SaaS de monitoramento perderam o poder pela API de monitorar comentários abertos. Agora você pode monitorar a página que você administra, o seu perfil e mensagens. Acho que são só essas as coisas que a API permite você fazer. Agora, a publicação de terceiros, eu não consigo mais fazer monitoramento. Então, por que isso? Porque o Facebook percebeu que estava abrindo um mercado que não era dele, e além de que tinha uma questão aí de privacidade, que eu acredito que deva ter influenciado também na decisão. Acontece que cada vez mais as ferramentas de métricas próprias dos canais estão mais atualizadas, estão mais inteligentes. Vê o Facebook Insights. Tem um tanto de informação ali que você pode tirar que para que eu monitorar se eu consigo... Lógico, por favor, não me entendam mal, eu acho que tem que monitorar o Facebook sim, mas a quantidade de informação que vem do Facebook Insights é gigantesca. A mesma coisa com o Twitter Analytics, a mesma coisa com o Google Analytics. Você tem tanta informação ali que já te dá tantos insights que você acaba que essas ferramentas, acaba que essas mídias sociais estão ajudando a gente, estão até facilitando para o cliente, que é uma ferramenta gratuita, afinal de contas. Inclusive, aqui a 8ª pergunta da professora é justamente sobre isso, sobre ferramentas de monitoramento e de métricas. Ela pediu para eu colocar 3 de cada. De métricas, eu já vou colocar 3 gratuitas de cara, que é até sacanagem falar. Facebook Insights, Twitter Analytics e Google Analytics. São 3 ferramentas básicas. Qualquer profissional de marketing digital precisa saber mexer nelas. São simples, são intuitivas e dá para tirar muita coisa. Mas agora, falando sério, não que eu não esteja falando antes, né? Agora, falando de 3 ferramentas de métricas que eu acho super legais. Uma delas é a Locowise, Locowise, que é voltada para Facebook. A Social Bakers, também, a Social Bakers, além de ser uma ferramenta excelente, tem conteúdos excelentes, vale a pena acompanhar. Que também é para Facebook. E o Iconosquare, que eu coloco aí para Instagram. Para Twitter, eu acho que funciona mais ferramenta de monitoramento. Por ter um volume de conteúdo tão alto e por ter tanta gente lá falando, eu acho que vale mais a pena fazer um trabalho de monitoramento pelo Twitter e pegar as informações a partir daí. Bom, em ferramentas de monitoramento eu coloco 3. Scoop, naturalmente, não posso deixar de lamber a cria, né? O Seeker, SEEKR, que é um concorrente do Scoop, que é o pessoal lá do Sul, que está fazendo um bom trabalho. É muito parecido com o Scoop de maneira geral, só que tem algumas facilidades, tem algumas ferramentas que o Scoop não tem, como, por exemplo, o tagueamento automático de sentimento, classificação automática de sentimento. Então eles têm lá uma série de
palavras que são tidas como positivas ou negativas, e quando aparece daí no texto ele fala, essa mensagem é positiva, negativa ou neutra. E Social Figures. Social Figures é uma ferramenta muito interessante, que eu não acho que é para... Não requer necessidade em todo momento, não é todo negócio que vai precisar, mas é muito legal porque você consegue fazer análise em grafo, que é aquilo que eu estava comentando, análise em rede, né? Você observar as menções de uma maneira um pouco mais holística, vamos dizer assim. O Scoop, com certeza, tem um plano que é gratuito, que é o Scoop Universitário. Aliás, eu não sei, estou falando aqui, nem sei se ainda existe esse plano. Mas eu sei que o Scoop tem um trial de 7 dias e tem o plano básico deles custa R$500 e já ajuda pra caramba. Eu falando de novo sem ter certeza, não sei quanto que custa o plano mais barato deles, entre no site e veja. E o Seeker também eu sei que tem planos mais básicos. O Social Figures eu nem arrisco dizer, não sei como que funciona, se eles têm algum trial, se tem alguma coisa voltada para o público universitário, vale a pena também entrar em contato. Quem cuida do Social Figures é o Tarcísio Silva, um cara excelente de monitoramento de métricas. Aliás, vamos passar para a próxima pergunta, que eu já falo dele. A última pergunta da professora Kelly é: poderia citar alguns profissionais, sites ou cursos para os alunos ficarem por dentro do mundo do monitoramento de métricas? Já vou começar então falando do Tarcísio Silva. Ele é um dos principais nomes de monitoramento de métricas do Brasil. Ele começou com a gente lá em 2010 com a gente. Ele era do nosso grupo de profissionais que fazia monitoramento de métricas no começo de tudo. Ele é mestre, acho que está fazendo o doutorado dele. Ele é professor, ele dá curso na Casper Libero de pós-graduação. E ele trabalha no Social Figures. Ele tem uma visão muito interessante sobre tudo. Ele se eu não me engano, ele é jornalista de formação, mas ele tem uma capacidade de olhar estatístico muito boa e uma capacidade de olhar sociopsicológico, vamos dizer assim. Ele consegue observar os dados de maneira sociológica e psicológica muito bem. Então, acompanhem ele tem Facebook, ele coloca muita coisa no Facebook dele, ele coloca muita coisa no LinkedIn dele, e vale a pena. Eu coloquei aqui alguns grupos de referências. Começar falando de grupos gringos, né? Tem o Altimeter Group, que comentei lá em cima, ALTIMETER Group, que é voltado para social business. Os caras são feras, eles são uma consultoria hoje em dia. Eles começaram como consultoria de social media e hoje em dia eles estão como consultoria de social business e fazem conteúdos muito bons, relatórios excelentes, metodologias, frameworks de trabalho muito bacanas. E vira e mexe tem alguns webinários que são bem legais de assistir também. Um dos caras do Altimeter Group é o Brian Solis, que eu acho que é um dos caras mais importantes da parte de social business. Vale muito a pena acompanhar o que ele fala. Ele até fala alguma coisa de social media, mas o foco dele está na parte estratégica de gestão e de trabalho do business com um prisma de social. E tem um outro cara que eu gosto bastante, que aí é voltado, um pouco mais técnico, é o John Loomer, JonLoomer, que ele é de métricas e Facebook Ads, performance, etc. Um cara que eu acompanhei bastante e ele, desculpa a palavreada, ele sabe muita coisa, assim que lançam alguma ferramenta nova, ele já está testando, já está fazendo review e vale a pena acompanhar. No Brasil, tem um negócio que eu acho muito bacana, que são empresas que fazem marketing de conteúdo. Acaba que nós, profissionais da área, aprendemos muito com isso. O Scoop Ideas é um exemplo. Não sei como é que está a velocidade de produção de conteúdo deles, mas o Scoop Ideas é um núcleo que surgiu dentro do Scoop para melhorar o mercado, né? Então eles vira e mexe, tem e-books, tem eventos que eles fazem, tem conteúdo no blog, tem estudos que eles fazem também. Vale a pena acompanhar. E o outro é o pessoal do Resultados Digitais. Resultados Digitais começou como uma consultoria aí de conteúdo,
de marketing de conteúdo. E hoje eles têm uma ferramenta que chama RD Station, que é fantástica também, voltada para marketing de conteúdo, para relacionamento por e-mail e tal. Marketing de conteúdo é algo que está crescendo muito no Brasil e que tem inúmeros benefícios, além do benefício de você conseguir se relacionar com o seu público de uma maneira mais fidedigna, vamos dizer assim, né? Você deixa de ser só um post, você passa a ser conteúdo relevante. Além disso, tem todos os benefícios de SEO, benefício de mailing, que você aumenta, etc, etc. Bom, agora falando de profissionais que eu acho que vocês podem seguir, eu vou colocar aqui 5 que eu acho que são bem legais. Além do Tarcísio Silva, que eu já falei, tem o Gabriel Ishida. O Gabriel Ishida, não sei onde que ele está trabalhando hoje em dia, mas ele trabalhou na DP6, acho que ele ainda está lá. Ele também fala de monitoramento em mídias sociais. Ele é formado em Mediologia no Unicamp, mas ele também tem uma visão super ampla. Ele não olha mídias sociais de uma maneira exclusivamente de conteúdo ou exclusivamente analítica. O Felipe Proto, que ele ou Proto, acho que é Proto, ele é especialista em Web Analytics. Para falar em português claro, ele é especialista em Google Analytics. Ele sabe tirar qualquer informação do GA e vale muito a pena acompanhar, ele tem excelentes dicas. E tem o Leonardo Nares, que é um dos sócios da DP6, e esse cara manja tudo de Web Analytics de maneira geral. Ele lançou uma ferramenta nova, ele está sabendo, ele já está ligado. Ele não coloca muito conteúdo nas redes sociais dele, mas ele é um bom contato para trocar uma ideia de vez em quando. Um outro profissional que eu acho bem legal de acompanhar é o Fábio Prado Lima. Ele é especialista em Facebook Ads. Ele, não sei se ele tem uma agência própria, mas ele trabalha só com isso, especialmente com isso. E ele faz muito conteúdo, ele palestra a respeito, ele é bastante ativo em grupos no Facebook, acompanhem ele que vale a pena. E eu coloquei aqui, tem alguns grupos que eu acho que valem a pena vocês participarem no Facebook também. O Facebook é uma ferramenta fantástica para se atualizar. Além do grupo entusiasta de social media, que é o maior grupo de profissionais da área, recomendo entrar também no grupo específico de monitoramento e métricas, profissionais de monitoramento e métricas, que é o Tarcísio Silva que criou comigo. Uma outra voltada para Facebook Ads, deixa eu até fazer uma colinha aqui para lembrar o nome direitinho, para passar o nome certo para vocês, que foi o Fábio Lima que criou. Deixa eu ver aqui, 2 segundos, galera. Facebook Ads Brasil, mais fácil não podia ser. Esses 3 grupos, então, entusiastas de social media, monitoramento e métrica, profissionais de monitoramento e métricas e Facebook Ads Brasil, são grupos muito bons que eu recomendo para todos. E também o Web Analytics Brasil. Com relação a cursos e eventos, uma dica bacana é que em breve vai ter o Social Analytics Summit, que é do Media Education. Vai ser aqui em São Paulo, dia 28 de novembro. Já está vendendo ingresso, a inscrição não sei quanto que está. O pessoal do Media Education é bem legal, eles que fizeram o Social Media Brasil. Social Media Brasil é deles. É do pessoal do mesmo grupo que tem sites como Papo de Homem, do André Formaggio, ele que organiza. É bem bacana, acompanha. O Tarcísio Silva vai palestrar lá com certeza. E com relação a cursos para fazer, eu tenho uma visão bastante crítica com relação a cursos de maneira geral de mídias sociais. Porque a maior parte oferece uma visão generalista, né, não especifica nada, não te ensina a mexer em nada, dá uma visão de mindset. Saiba como funciona, sabe o que dá para fazer, agora no dia a dia você se vira. Eu não sei até que ponto isso realmente é educar. Não é nem educar, naturalmente você educa fazendo isso, mas eu acredito que para o dia a dia do profissional, esse tipo de conhecimento não é tão útil. Eu acho que é mais útil um conhecimento de ferramenta, um conhecimento técnico. Então, se eu fosse sugerir para vocês, façam cursos de Google Analytics, façam curso de Facebook Insights, façam curso de Twitter Analytics.
faça um curso de Excel. São coisas básicas do dia a dia do profissional e que você naturalmente vai ganhar um olhar de social media e de monitoramento que você vai passar a ver com outros olhos. Se você quiser seguir nesse mercado de métricas, você obrigatoriamente vai ter que saber uma dessas ferramentas. Eu sei que do Google Analytics existe um curso do Google mesmo, que é online. Do Facebook Insights eu sei que o pessoal do próprio Facebook realiza alguns tipos de webinários interativos. Eu já participei de um, é muito legal. Você pode fazer interação com o cara, então se você tem pergunta, você pergunta. É sempre um grupo pequeno de ouvintes, mas é sempre bacana, porque você sai de lá aprendendo alguma coisa. E o do Twitter Analytics, eu não sei se o pessoal do Twitter faz alguma coisa por eles. Mas é fácil de procurar, se vocês encontrarem aí deve existir algum curso aí voltado para métricas que ensine a mexer no Twitter Analytics. E, bom, acho que sabendo isso daí, sabendo a parte técnica, o resto vocês aprendem na unha. Essa minha geração de monitoramento e métricas, a gente aprendeu tudo quase que na unha. Eu comecei, muito louco isso, eu comecei a fazer monitoramento por Excel. Não conseguia fazer, o Scoop ainda não estava começando, né? Ele não tinha todas as funcionalidades, então a gente fazia monitoramento por Excel. Achei uma menção aqui, entrei no Hootsuite, vi que teve uma menção XPTO aí na marca, vou colocar no meu Excel, depois eu faço um relatório disso. Vou pensar aí, que a gente começou assim, hoje já está com ferramentas de Big Data super avançadas, não dá nenhuma saudade daquela época. Bom, acho que é isso. Muito obrigado pelo convite de novo, muito obrigado por terem ouvido e prestado atenção em tudo que eu disse. Se alguém dormiu, eu peço desculpas. Eu vou melhorar para a próxima. Quem quiser me acompanhar, pode me adicionar no LinkedIn, linkedin.com/borbas. E eu também estou no Facebook, mas no Facebook eu não falo muita coisa. Se vocês quiserem me adicionar lá, sintam-se à vontade também. A gente pode bater um papo por inbox sem problema nenhum. Não me sigam no Twitter, pelo amor de Deus, eu não atualizo aquilo lá faz muito tempo. Eu parei, é um péssimo exemplo, assim, em casa de ferreiro, espeto de pau, acontece. Bom, e muito obrigado de novo pelo convite, professora Kelly, muito obrigado por me dar essa oportunidade de conversar com a nova geração de monitoramento e métricas. Fico muito contente, fico honrado. E é isso. Um beijo para todo mundo e até mais.